livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Nós voltamos para você que achou, eles desistiram de fazer o podcast. Não, nós estávamos aí num período de repensar as pautas, organizar as pautas, os livros, a leitura, as leituras, que serão várias, e os nossos equipamentos de som para trazer o quê? Para trazer uma experiência melhor de podcasts para você, porque você que nos ouve, você que nos acompanha, você merece um som legal, você não merece ficar escutando eco, chiado, cachorro, aquelas coisas de fundo. Então a gente deu esse trato, esse carinho, esse amor para você continuar acompanhando a gente com gosto. Uma pausa pensada na qualidade. Uma pausa pensada na qualidade. Isso. Su, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é o texto de Ítalo Calvino. Nós já falamos do Ítalo Calvino nos episódios. Se você não escutou, vai lá escutar Marcovaldo ou As Estações da Cidade. Exatamente. Nós já falamos um pouquinho desse autor. E a gente vai falar de um ensaio que foi publicado num livro chamado Por que Ler os Clássicos, que é o mesmo título deste ensaio. E que vai falar 14 itens de por que você deve ler os clássicos. Como assim? Ele vai dar 14 tópicos em que ele discute o que é um clássico e o que esse clássico representa para quem lê. Mas aí a gente vai discutindo ao longo desse episódio, porque tá bem gostosinho. Então tá bom, vamos lá. Não consigo compreender o desdém pela biblioteca da família nos dias de hoje. Começando, então, ele dá as 14, como eu disse, 14 definições do que é um clássico. Então, a primeira, os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Aquele momento que muita gente tem aquela vergonhinha, assim. Principalmente quem tá mais seguindo, começando a ler mais coisas, além daquelas leituras obrigatórias do dia a dia, de faculdade, de universidade. A gente sempre vai, estou relendo Drácula, estou relendo o retrato de Dorian Gray, estou relendo, sei lá, Odisseia. E daí você para aqueles centésimos e pensa assim, nunca li isso. Pois é, hoje em dia eu acho que esse estou relendo, ele tá caindo um pouco por terra. Até mesmo porque, pelo menos eu vejo isso no Brasil. Porque, a não ser que as pessoas realmente que têm vergonha de não ter lido esses clássicos, em determinado meio de leitores, podem contar com esse tipo de argumento. Mas eu não vejo mais como um argumento estou relendo. Eu vou ser sincera, eu não tenho vergonha de dizer que eu não li determinado clássico. Não é possível, e é uma das coisas, inclusive, que o Calvino diz no texto, não é possível a gente ter lido todos os clássicos, ou de determinado autor, ou os clássicos da antiguidade. E, nesse sentido, eu acredito que se você que está aí escutando tem vergonha de dizer, eu não li esse livro, perde a vergonha, filho. Não tenha vergonha. E mais, se a gente fica com essa vergonha de eu não li, mas eu tenho que dizer que eu já li. Então é porque alguma coisa está errada e nós estamos sacralizando determinadas leituras, o que não devemos fazer. Em prol da nossa própria experiência de leitura, né? Sanidade literária. E tem uma outra coisa também que eu acho legal a gente pensar, refletir aqui. Até nem lembro se ele fala isso no texto, se ele fala é uma ideia que eu acho que é minha, que não é, que é dele. Mas é que acontece. Uma ideia que foi permeada aqui. Isso, a gente tá cheio de ideia que a gente acha que é nossa e não é, né? Que a gente leu, que a gente viu, a gente processa e acha que é nossa. E, assim, se você não leu um clássico, um grande livro aclamado pela crítica, pela história, você tem uma oportunidade maravilhosa de descobrir esse livro. Então, mas a gente já vai falar disso mais pra frente, essa da experiência aí. Eu já tive essa vergonha, não li tal coisa, puxa vida, não li tal livro. Que oportunidade maravilhosa pra ler, pra descobrir esse mundo.
Exatamente. Ele vai, a gente indo para o segundo tópico, que eu acho que a gente pode ir mais rapidinho e ir comentando, porque os tópicos eles se interligam, né? Então é interessante a gente pensar nesse sentido. A estrutura do Ítalo Calvino nesse artigo ele vai somando. Ele parece que é uma série de reflexões. Assim, um clássico é isso, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo. Mas ele não define nada, não há uma definição. Então se você vai esperando assim, agora eu vou descobrir o que são os clássicos. Mentira, querido, não vai. Então, o item 2. Ele diz o seguinte, dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Perfeitamente. É a minha ideia que eu achei que era minha que não era. Por isso que eu já dei um break. O que ele traz aqui? Não apenas a experiência de leitura, mas a experiência com mais maturidade de leitura. Quando você é mais maduro, você consegue perceber muitas coisas na obra que você não perceberia se você fosse muito jovem. Eu não estou dizendo que leitores jovens não têm maturidade para ler. Pelo contrário, vão ler, gente. Que daí vocês vão adotando vocabulário, vão adotando entendimento de mundo pela leitura, que é muito bom. E aí entra o papel dos romances de formação. Sim. Tão importantes no século XVIII, principalmente no XIX. Sim, a consolidação no século XIX. Isso, histórias aí feitas, trabalhadas para uma formação moral da juventude, para inspiração de modelos, formação de caráter, estabelecimento de padrões de comportamento para o futuro dessas pessoas. Então a gente tem uma série de livros do século XIX com essa carga. Sim. Né, trazer modelos, inspirações. E nesse coisa sentido... que até tinha nos romances de cavalaria, na época medieval. Sim. Em outro episódio a gente fala disso. No século XIX, o que acontece? A explosão dos jornais permite que os livros circulem nos jornais como formação de mentalidade. Os jornais eles servem muito para formar a mentalidade do povo. Do povo, de quem está lendo, de quem lê. Né? De quem lê, de quem recontava as histórias que circulavam nos jornais. Então, assim, sempre com aquele fundo moral, tem toda uma questão. No sentido do item colocado por Calvino, tem a questão do... muitas vezes você fica preso no primeiro item. Eu vou reler, mas nunca leu. Por essa vergonhinha que a gente estava falando, e perde uma oportunidade enorme de ler pela primeira vez, de assumir para si mesmo que está lendo pela primeira vez e de perceber que você não era tão estranho aquela história assim. Aquela história não é tão distante de você quanto leitor e quanto alguém que estuda, né? Nesse sentido, a gente pode ir para o terceiro item. Boa, pode ser? Que ele diz o seguinte: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Aí volta, né, nesse negócio de romance de formação, né? Exatamente. Quando o livro, a moral do livro passa a ser parte de você, quando você assume aquilo como parte do seu ser. E daí a gente pega a questão, a gente pega o segundo item, que é aquele do... Quando ele fala do momento em que você está lendo, essa questão da maturidade também, de você ler essas obras de formação com uma mentalidade de que no momento em que elas foram escritas, a sociedade funcionava de outra maneira. E isso é riquíssimo para a aprendizagem, para a gente compreender o mundo em que a gente vive e para compreender como as coisas se davam naquele período. Né? A gente não pode olhar simplesmente com os nossos olhos de hoje para o passado e dizer assim, tinha que ser assim, olha só como ele fazia errado. Naquele momento, o pensamento era diferente. Não é como... Inclusive, o nosso pensamento de hoje, no futuro, ele vai ser outra coisa. Com certeza. Já tô viajando na batatinha. Não, só pegando um gancho aqui com as coisas que a gente tem na prateleira, enquanto você falava, eu tava procurando aqui na prateleira ver se eu achava uma referência. Sim. A gente adquiriu há pouco tempo atrás o Utopia, do Thomas More. E a gente vinha conversando nos últimos dias sobre Utopia. Utopia é um livro justamente que traz... Ele é um grande clássico da literatura mundial, mas ele é marcado. Ele traz justamente a definição do que seria o mundo ideal
mas não tiremos o homem do seu tempo, como a gente comentou no sofá agora há pouco, né? É a visão do mundo ideal de um homem nobre da Inglaterra do início do século XVI. Exatamente. É todo o pacote, não é simplesmente o mundo ideal, é um mundo ideal para aquele erudito específico, dentro da mentalidade que o mundo dele permitia alcançar na época. E daí, nesse sentido, a gente pode pensar nessa leitura dos clássicos como uma... Muitas vezes as pessoas têm medo, né? Ou do tamanho do clássico, ou do peso do clássico na sociedade, ou do peso que o clássico teve na boca de determinado professor, porque isso é sério, gente. Muitos professores, e eu não estou criticando de modo algum os professores que trabalham com literatura, mas eu estou levantando uma questão que acontece. Eles colocam tanto entrave na leitura que muitas vezes o leitor comum ou o leitor não estudante de literatura, ele tem medo de acessar aquela obra. Não se acha inteligente o suficiente para alcançar a moral do livro. Exatamente. E muitas vezes não é essa questão, não se trata disso. É um livro, às vezes simples de ser lido, com outras questões, né? Mas que a gente já vai entrar na próxima. E daí, amiguinho, você pega 1.600 páginas de Conde de Monte Cristo, que é um classicão. Nossa, que você devora. Que é uma novela deliciosa. E quando você vê, foi 1.600 páginas. Exatamente. Nesse sentido, a gente vai para a segunda parte da nossa conversa de hoje. Opa! Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Número 4 dos itens de Ítalo Calvino. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. E ele complementa. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Como assim? Deu bug? Deu tela azul? Sempre. Ítalo Calvino dá bug na cabeça da gente. Nessa questão, a gente precisa pensar o seguinte. Os clássicos, eles acabam circulando. O que há nos clássicos, eles circulam na sociedade, seja na forma de adotar como imagem em filme, como uso recorrente na sociedade, uma frase que as pessoas usam. Referências por todo lugar, referências o tempo todo. Exatamente, elas viram referências na sociedade. E às vezes a gente nem sabe de onde que veio aquela referência. E quando a gente vai pegar o clássico, a gente não está simplesmente lendo o clássico pela primeira vez. A gente está relendo o clássico, porque aquilo já faz parte da nossa memória. É o caso, por exemplo, de Frankenstein. É o caso, por exemplo, de Drácula, que você comentou há pouco. É o caso de O Conde de Monte Cristo, que todo mundo sabe qual é a história, mas poucos leram o livro e tiveram contato com aqueles sentimentos que transbordam dos personagens. Moby Dick. Todo mundo sabe que é a história de alguém que estava num barco com um comandante meio totoca da cabeça que estava indo atrás de uma baleia. Ponto. Corcunda de Notre Dame. Livraço. Não tem nada a ver com aquela coisa bonitinha que a Disney fez. Mas um livraço. E que perpassa a nossa memória, que perpassa que traz essas referências de que você falou. Nesse sentido, o Ítalo Calvino ainda fala depois: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Essa é uma das definições mais bonitas, eu acho, que puxa essa questão das referências. Um livro que se torna referência, não é só simplesmente o livro que se torna referência, mas os assuntos, os tópicos tratados em determinado clássico e que se tornaram referência para a sociedade, e circulam pela sociedade, circulam pelos discursos, e circulam por outras obras, e circulam por outras adaptações de obra. Essas referências, elas fazem parte desse não dizer das obras clássicas. Ela não terminou de dizer, então a interpretação é válida. E aí, a cada releitura que a gente faça de um clássico desse, a gente descobre mais coisa. A gente entra... É aquilo que às vezes a gente ouve dizer de leitura cebola, ou livro cebola.
A cada vez que você vai, você descobre uma camada nova, você sente coisas novas, aí cruza com o que a gente falou no início do episódio. A nossa maturidade enquanto pessoa, enquanto leitor, tá diferente. Então a gente não vai ler aquele livro vendo as mesmas coisas que a gente viu pela primeira vez. A gente tem um exemplo teu agora, que vai vir num dos próximos episódios, Quincas Borba. Você lê esse livro a primeira vez com 17 anos. 17 anos. E releu agora com um pouquinho mais de idade, que não vem ao caso. E foi uma leitura diferente. E foi uma leitura diferente. Foi pior? Foi melhor? Foi melhor, provavelmente. Isso a gente deixa pra falar no episódio. Mas com certeza foi diferente. Foi completamente diferente. O mesmo livro, mas foi outro livro. E esse até pela questão das diversas outras leituras pelas quais eu já passei. Elas já me deram outros elementos para analisar a obra do Machado de outra maneira. Eu não estou falando de analisar aqui literariamente, porque eu não sou, né? Acadêmica. Não. Eu estou falando como leitora, de olhar para cada discurso ali, de olhar as entrelinhas, que o pessoal chama de entrelinhas, mas que tá tudo na linha mesmo. Conhecimento histórico, compreensão do contexto. Tudo isso faz sentido nesse processo de um clássico que não terminou de dizer aquilo. Você sempre vai encontrar alguma coisa a mais naquele livro. Então, eu acho que é uma característica fundamental dos clássicos. Eles não terminam de dizer o que eles tinham para dizer. Passando para o próximo item, então? Passando. Número 7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram. Aí, entre parênteses, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Desenvolva. A questão fica mais profunda com o Italo Calvino. Fica meio assim. Posso puxar um ganchinho? Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando. Isso. Esses pontos, eles são interligados. Isso. Esses pontos são todos interligados e a gente tem livros, obras que fazem parte da nossa cultura. Enquanto cultura, não enquanto livro. Exato. Então a gente tem exemplos como a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que praticamente forjou todo o senso comum sobre o que é o inferno, o céu e o purgatório. E isso partiu de uma obra literária. A gente tem de novo o caso do Thomas More, que inventou a palavra utopia, e a gente usa utopia até hoje por causa do livro do Thomas More. E tantos outros que a gente podia comentar, exemplificar. E um ganchinho que o Calvino fala se não me engano, é nesse trecho, e que a gente falou agora há pouco sobre não estamos fazendo uma crítica literária acadêmica. Ele aponta: tomem cuidado com bibliografia crítica, comentários, interpretações. Evite comprar a ideia de outra pessoa sobre o clássico antes de ler o clássico. Isso é uma crítica muito válida do Calvino nesse sentido, né? Porque geralmente a gente... Por isso que eu estava falando no comecinho, a gente vem com a ideia que um professor ou que alguém é, né, considerado especialista ou que é especialista em determinada obra fala daquilo. E a pessoa vai trazer aquela carga teórica, aquela carga de análise teórica. Porque fulaninho falou isso, porque ciclaninho disse tal coisa. Sim. Então é o ler o clássico sabendo que há esses discursos. Por outro lado, é ler percebendo a sua noção de mundo e o que você traz. O que esse clássico traz? O clássico falou para você. Exatamente. Não o que o clássico falou pro teórico acadêmico. Tem até um trecho que... Desculpa, pode falar. Para você, leitor comum como eu, que não sou formado, não sou um homem de letras, tá? Eu sou um leitor curioso e que circulei um pouquinho por algumas disciplinas diferentonas da universidade, assim, fui me atrever lá no Centro de Comunicação e Expressão. Poucas coisas são mais broxantes para um leitor comum do que se preparar, de repente, saber que o professor vai falar de um livro, de um clássico que você leu, tá? E você chega na aula e o professor começa a falar sobre hermenêutica. Aquilo dá duas vontades imediatas. Uma, dormir, e a outra, ir embora comer uma coxinha.
Porque a gente perde absolutamente o interesse na discussão. Pois é. Assim, vem aquilo... Meu Deus, eu não vi nada disso. Mas as aulas de literatura, elas acabam virando aulas de teoria. Pois então. Mais do que aulas de literatura. Então, o gosto pela literatura, ele fica abaixo do discurso crítico, do discurso analítico teórico. E eu não estou dizendo não façam isso, mas talvez ir por outro caminho. Porque o caminho da análise acadêmica talvez não seja o teu caminho de leitor comum. Sim, ou talvez seja o segundo caminho. Ou talvez seja o segundo caminho da releitura. Talvez o inicial seja discutir a obra, que acredito que seja uma proposta interessante, discutir a obra, trazer esse narrador da obra clássica para perto do leitor, para depois sim, conseguir com outros olhos, com os olhos mais críticos, aí sim, fazer uma análise teórica. Isso. Porque muitas vezes a gente leva uma paulada na cabeça de análise teórica logo numa primeira aula e a gente não teve contato com o livro ainda. Isso, e daí a gente perde interesse. E daí a gente perde o interesse, ou acha que a gente... Ou a gente fica com a ideia o seguinte, não, eu não tenho condições de ler tal obra. Claro. E acadêmicos, mentira, tem? A gente ama vocês. Vocês moram no nosso coração. Tá, vocês são responsáveis por nossa formação. Vocês são responsáveis por nossa formação. E a gente compreende que existe espaço para tudo. Para a leitura do leitor comum e para a análise acadêmica, que é tão importante para a história da humanidade. Os clássicos não seriam... hoje não teriam o espaço, status de clássicos, se não fosse também vocês. Exatamente. Leitores acadêmicos. Mas você, leitor comum como eu, não fique com medo, não se afete tanto. Como diz o próprio Ítalo Calvino, pela análise acadêmica. O que ele fala é o seguinte, está na página 12. O monstro junto com o Dr. Frankenstein. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão. Mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Gente, não somos nós a dizer. Apesar de já dizermos por nossa experiência. Isso. É Ítalo Calvino. É Ítalo Calvino. Então, se é Ítalo Calvino, vamos passar para o próximo bloco? Vamos lá. Sou aquele que o Senhor vendeu, entregou e desonrou. Sou aquele cuja noiva o Senhor prostituiu. Sou aquele em quem pisoteou para alçar-se a fortuna. Sou aquele cujo pai o Senhor fez morrer de fome e a quem o Senhor condenou a morrer de fome, mas que, apesar disso, o perdoa, porque ele mesmo precisa ser perdoado. Sou Edmond Dantes. Número 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. Fazendo ligação com o bloco anterior e com o que dizíamos sobre leitura crítica e teórica dos clássicos. Nesse sentido, acho que a gente já falou bastante. Passando para o número 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Um exemplo? Manda. O Retrato de Dorian Gray. Sério? Que livraço. Te pegou assim? Nossa, e pegou de um jeito assim que eu esperava uma coisa pelos discursos que eu já tinha escutado a respeito de Dorian Gray, e quando eu li, foi impactante. Foi impactante. Aqui, nesse trechinho, uma das frases que eu achei mais legais. Olha a análise teórica acadêmica do mais sujeito. Legais. Mais legais, as frases mais legais do ensaio. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Ai, bonitinho, Isso né? é bonitinho. Corações para Heitor. Corações. E isso puxa de novo que a gente Mas comentou. aí ele coloca lá na frente, hein? Qual a sua relação pessoal com cada clássico? Ele diz o seguinte, que as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. Leitor, pega o clássico e lê. Pega pela capa, pela contracapa e lê
E depois, ou antes, ou durante, não sei por qual meio você está ouvindo esse nosso episódio, e aliás, já deixo um ganchinho aqui. Se você assinar a Rádio Caractere pelo seu celular, pelo seu aplicativo, você sempre, absolutamente sempre, vai receber o episódio antes de quem nos acompanha pelo YouTube. Porque o YouTube exige uma ediçãozinha a mais. Então, se quiser receber, na hora, pega lá, assina pelo celular. Mas, voltando ao que eu ia dizer, que eu não disse, que eu parei para dizer outra coisa. Comenta aí em algum espaço ou manda pra gente contato@caracterebooks.com.br qual é o seu clássico. Exatamente. Qual livro te marcou? Qual aquele que deu aquele calorzinho no coração? Vocês podem encontrar a gente tanto no Facebook também, a gente tem uma página, tem no Instagram, então vocês podem comentar com a gente a respeito do clássico que você leu. Qualquer lugar é lugar. Exatamente. Mas continuando aqui o nosso TRTT, número 10. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo à semelhança dos antigos talismãs. E daí eu já puxo o próximo. Puxo o próximo item. Porque ele diz o seguinte: o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Você passa por passa pelo clássico e ele te provoca alguma coisa. Isso. Eu achei muito curioso esse negócio de identificação por antítese ou por aproximação. Uhum. Você se opor fortemente a um livro ou uma ideia ou um personagem, ele vai te marcar tanto quanto um personagem que você sente, um personagem ou um livro, uma obra, um capítulo. Isso. E a serventia uma identificação pessoal. Dessa obra como talismã é que vai ficar preso na sua memória. Vai ficar preso e às vezes você vai brigar por causa desse livro. Prepare-se. Faz parte, leitor, faz parte. Faz parte, mas a gente briga. Eu já tretei por causa de livro já. Você já tretou por causa de livro? Tretar não sou uma pessoa da treta, não. Assim, a pessoa falar mal do livro e você fala, não. Assim, não Olha, é um livro ruim, não é, você não entendeu esse negócio. Eu respeito muito a opinião da pessoa, tá? A pessoa não gosta do livro, ela tem todo o direito de não gostar do livro. Tem todo o direito. Eu não sou obrigada a gostar de Macunaíma. Já deixei afirmado aqui que eu não gosto de Macunaíma. Pronto, não gosto. Não sou obrigada. Tá? Não tem porquê. Ah, não, mas a literatura brasileira, e daí? Tens o direito de gostar ou de não gostar de qualquer clássico, independente da época. Isso não quer dizer que eu não goste de literatura brasileira. Pelo contrário, né? O Glênio me escuta falar de literatura brasileira direto. Mas eu não sou obrigada a gostar de todos. É isso aí. E tem estilos e estilos. Então, há estilos que me cativam e há estilos que não me cativam. E há estilos que eu digo, dane-se. Ou então, por que isso existe? Alguém gosta. Como a gente estava falando no comecinho, tem lugar para todo mundo. Pois é, e esse negócio do tocar, a gente leu livros diferentes esse ano e no ano passado e nos outros também, que tocaram, a gente leu ao mesmo tempo e nos tocaram de forma diferente. O Moby Dick foi um que não te pegou tanto, mas que passou feito um trator em cima de mim. Eu tive uma experiência de leitura completamente diferente. E, de novo, não sou um leitor melhor ou pior. Foi identificação pessoal de um clássico com um leitor. Exatamente. E a gente não foi atrás primeiro das leituras teóricas para ler Moby Dick. A gente simplesmente pegou e foi ler Moby Dick. Isso aí. E para ver que as experiências de leitura foram diferentes. Passando agora para o número 12, a gente já está chegando ao final perto do final da discussão do Calvino. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. Mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. É impressionante, assim, eu estava lendo algumas coisas, se eu não me engano é no próprio O Conde de Monte Cristo. Tem um livro que eu li há pouco tempo, agora eu não lembro qual é o livro. Ótimo, né? Acontece, eu esqueço muito títulos de livro e eu esqueço muito nomes de personagens. Então, mas
que eu tava lendo uma referência aquele personagem do Voltaire, né, Mas enfim, a gente vai encontrando referências, ou então a gente vai encontrando referências, por exemplo, no próprio Dorian Gray. A gente encontra referências a Narciso, a gente encontra referências a obras clássicas, né? Então a gente tem sempre essa... Quando a gente está lendo algum livro, a gente percebe que o narrador colocou esse clássico ali no meio. Tem um livro que é se não me engano, Comentários de César. Nunca li esse livro, não sei do que se trata, fiquei até com vontade de ler. Que aparece no Conde de Monte Cristo. E depois eu fui ler a biografia do pai do Dumas. Pai do Dumas, pai? Ó, que lindo isso. Mas, né, o pai do autor do Conde de Monte Cristo. Alex Dumas, biografia linda, O Conde Negro, isso. de Tom Reis, editora Objetiva. E nesse livro é dito que um dos livros lidos pelo Alex Dumas, né, o pai do Alexandre Dumas, foi esse o Comentários de César. Daí eu fiquei pensando, olha só como está a circulação desse livro na obra do Dumas, né? Pois é, só pegando o ganchinho, são os comentários do César sobre a campanha nas Galhas. Sim, você já conhece do que se trata, mas eu fiquei interessada porque tanto aparece num personagem que parece que não tem nada a ver, não tem muita relevância para a história do Conde de Monte Cristo, mas tem. E depois aparece na obra da biografia sobre o pai. Do Dumas, porque uma das inspirações para o Dumas escrever o Conde de Monte Cristo foi o próprio pai, né? Então... Isso. Um dos grandes tradutores dessa obra para o francês foi o próprio Napoleão Bonaparte. E uma das principais traduções para o português que a gente tem hoje foi feita também no século XIX. Agora me fugiu o nome do tradutor. Você trata de correr atrás dele. Mas vou ficar fugindo das pessoas dessa maneira, não se faz. Baita tradução para o nosso português brasileiro. Daí nesse sentido, o Italo Calvino ele coloca uma questão muito importante para a gente entender, que ele diz o seguinte: para ler os clássicos temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Vem naquela questão que a gente disse que a gente precisa colocar o livro no seu tempo e ler com outros olhos. Talvez um dos exercícios mais interessantes e eu não gostaria de falar essa palavra, mas mágicos da leitura é esse se transportar para outro tempo. Muitos leitores se perdem porque querem ver apenas o seu tempo nas leituras que fazem, mas há uma coisa de incrível na leitura, que é essa viagem no tempo, e que a gente devia fazer com estes olhos, de olhar o tempo que a gente está lendo e não o nosso tempo, né? Talvez sair um pouquinho do olhar do nosso umbigo para olhar o tempo do outro. Isso é um exercício. Embora a gente sempre, obrigatoriamente, vá ler uma obra de um outro tempo, apesar da nossa lente atual. Isso o Italo Calvino fala que é o barulho de fundo das atualidades. Só que o exercício de, mesmo com essa lente, a gente Você já falou do número 13, inclusive. Pro tempo do outro, é mesmo? É isso, que ele diz que é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades, a posição de barulho de fundo. Mas, ao mesmo tempo, não pode prescindir desse barulho de fundo. Não significa a gente se desprender do que a gente está na atualidade, mas sim conseguir olhar através dessa realidade. Isso é incrível. É incrível, é extremamente necessário. Coloque-se no lugar de um leitor do século XIX, lendo um livro do século XIX, com a realidade que esse leitor, que você imagina que esse leitor tinha. Com a realidade de mundo, com a realidade de local. O entendimento desses personagens também, né? Muitas vezes assim, a gente escuta dizer assim, mas esse personagem eu não me conectei com esse personagem. Talvez porque você esteja
lendo esse personagem com um olhar do século XXI. Isso aí. E não com um olhar de outro tempo. É difícil aplicar uma moralidade do século XXI, por exemplo, exatamente, para uma moralidade do início do século XIX, num mundo que a gente tinha aí o principal fluxo de escravos, por exemplo. Exato, de a gente está falando de um tempo mais distante, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, de nigerianos, que a gente tem outra realidade, né? Não só uma troca temporal, como uma troca cultural. Não dá para ler um livro de literatura africana com os olhos que a gente tem de literatura brasileira, um livro japonês com a mesma abordagem. Perfeito. Daí perfeito. Ter essa... É a sensibilidade. A gente vai criando sensibilidade à medida que a gente vai lendo e a gente vai abrindo os nossos horizontes, né? Uhum. E a gente passa, então, para o último tópico. Número 14 aqui do ensaio do Calvino, que diz assim: é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. O que a gente percebe, por exemplo, de Dante Alighieri na nossa cultura? O que é esse inferno, esse purgatório retratado por ele? Isso influenciou a concepção católica de céu e inferno. E mesmo expandiu do próprio catolicismo. Isso. Então, pessoas que não são praticantes, que não são católicas, que são o imaginário geral. Isso, o imaginário, ele... de inferno, purgatório, paraíso é Dante. Exatamente. É Dante. Então, esse atravessar outros tempos é aquela referência que a gente estava falando. Então, por isso que a gente disse que os tópicos do Calvino, eles se interligam, né? E não tem como, destrinchá-los e deixar, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Esses clássicos, eles vão, eles emaranham-se nas culturas, em outros livros, em outras referências, em eles outras estão obras. Lá, mesmo que você não os tenha lido. Exatamente. Eles permanecem lá. E aí o Ítalo Calvino começa a puxar uma sequência de comentários que a gente puxa para vocês também. Ótimos, inclusive. Qual é a sua biblioteca de clássicos? Quais são os seus clássicos pessoais? Não os clássicos da humanidade. Não é a lista dos top 10, sei lá, de algum site. Mas aqueles livros que tocaram de maneira diferente, né? Porque disso que a gente comentou agora, que a gente vem fazendo comentários sobre os comentários do Ítalo Calvino, tua biblioteca de clássicos pode ter, ao mesmo tempo, o Conde de Monte Cristo, e aqui, dando um exemplo próprio, tem o lugar do Conde de Monte Cristo, tem o lugar do Hobbit. E não é porque é fantasia que deixa de ser clássico. Pelo contrário. Exatamente. Mas se você ama Harry Potter e isso é um clássico pra você, isso é um clássico. E se a referência do clássico for número de vendas, absolutamente a série Harry Potter é um grande clássico. Nesse caso... A série. Pegou isso? A série Harry Potter. Mas não há uma questão aí de... A gente não cita Harry Potter porque simplesmente é o número de vendas, mas ele fez outras coisas para leitura e para formação de leitores que a gente não faz ideia. Mas essa questão de ter na sua biblioteca aqueles livros que você considera clássicos. Seja os que você já leu, seja os que você ainda não leu. E tem outra coisa que o Ítalo Calvino fala, ele fala para que servem. E uma das coisas que eu achei, assim, muito interessante é que ele não coloca que... Ele diz assim, serve para isso. Ele diz o seguinte... que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Simples assim. Ele não vai entrar... simples assim mesmo. E ele não vai entrar na treta. Porque isso traz muita treta, né? Mas ele não entra na treta. Ele é de boas. Então, ele vai trazer que servem pra quê? É melhor ler do que não ler, filho. Então lê. Vai ler. E daí, você, como nós, clientes assíduos de livrarias físicas, virtuais, Amazon... Sebos. Um abraço. Um beijo. Jeff Bezos, continue enriquecendo com a gente. Tudo bem você comprar livro. Tudo bem você comprar mais livro do que você consegue ler. Isso isso é típico. Isso é típico. Você continuar comprando livros que você acha que são grandes clássicos, você não vai ler esse mês.
às vezes tudo bem. Você tá ali, você tá olhando para ele na prateleira. Quando você tiver aquela vibe, aquela sensação, aquele desejo, aquele sentimento, você vai. E você sabe que você vai encontrar um livro bom. Você tem essa consciência que você vai encontrar um livro bom. Então, eu acho que vem, comprando e daí eu acho que vem a questão... Tá tudo certo. Não só da compra do livro, mas também do aproveitar a leitura. Ah, com certeza. Aproveitar a viagem. Aproveita a leitura. Muita gente, até principalmente hoje em dia, que a gente está numa sociedade em que a informação é muito rápida. Uhum. As pessoas querem começar o livro e elas querem terminar no mesmo dia, porque elas acham que isso é ler rápido, isso é ler com qualidade, isso é ser leitor. Exato. Você não é leitor se você não lê rápido. Mentira, gente. Tá? É muito mais aproveitar a leitura. A gente está perdendo muito tempo. Ah, porque eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. Mas você tem o tempo no ônibus. Ah, mas eu não consigo ler. Então bota um audiolivro. Um audiobook. Isso. Ah, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo. Mas a minha novela tá lá. Mas eu tô vendo desgraça na televisão. E não precisa comprar livro novo. Compra... Eu falei da Amazon, tem a Saraiva, mas tem estante virtual. Tem o sebo da bairro. esquina, se não tiver, cada centro sempre tem um sebinho, pelo menos. Isso, né? isso. Então, ou uma biblioteca da escola. Inclusive, e Facebook, se você gosta tanto, tá apegado tanto à rede social. Gente, no Facebook tem grupos de pessoas que trocam livros na internet. Uhum. No Scoob, tem o Scoob, que o pessoal troca livros direto. Então, assim, não há desculpa para não leitura e não há desculpa para ter medo de clássico. E principalmente dos clássicos, que não são os livros que estão no hype, são livros que normalmente já estão em domínio público. Sim, que a gente já sabe o final, inclusive. E aí mérito de aproveitar a viagem. Exatamente. E daí o mérito também do que o Calvino disse sobre ter já as referências, de saber do que aquela obra trata, mas ainda assim, aproveitar o que foi a construção da narrativa. Uma das coisas que foi impactante para mim, assim, na leitura do Conde de Monte Cristo foi a narrativa. Uhum. E a construção dos personagens, para mim, foi um negócio, assim, incrível. Não só a construção dos personagens, mas a construção de toda a trama. Uma coisa que ele comenta, eu acho que no item 1, e que daí, nessa nossa conversa, eu passei, mas eu tô voltando para amarrar agora. É de livros que a gente conhece pela fama, pela história, a gente conhece os fragmentos, né, a ideia geral dele, mas a experiência da leitura te trazendo conhecimento da obra completa, da obra real. De então, como a obra foi pensada. É aquela história do Moby Dick lá, da tripulação que tá indo atrás da baleia, porque o comandante é meio maluco. Gente, é tanta coisa a mais. Tem tantos personagens maravilhosamente construídos, uma trama tão fantástica. O próprio Conde de Monte Cristo, quando eu coloquei até em redes sociais que eu tava lendo, algumas pessoas vieram assim, eu vi o filme. Clássico, normal. E daí eu fiquei pensando, quando eu terminei o livro assim, olha, nada substitui essa experiência de leitura. Não. Nenhum filme substitui. Inclusive, quando a gente ia assistir o Retrato de Dorian Gray depois de ter lido o livro, eu achei medonha. Eu saí chateado também. Eu tive vontade de pegar aquele negócio assim, desver como é que eu faço. Né? Então, mas a gente aqui já tá loucubrando outras coisas, então vamos encerrar Vamos encerrar. E preparar o próximo episódio, que agora a gente voltou, como a gente comentou antes, com um equipamentozinho. Pra pauta que eu deixei, eu voltei. Ainda bem que a gente não se aventura no mundo da cantoria. Isso aí. Então a gente voltou e a gente vai manter a frequência agora. Então esperem os próximos episódios. Se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar, compartilha, fala da Rádio Caractere, espalha a palavra livrólica por aí. Exatamente. E boas leituras, pessoal. Gente, muito boas leituras, várias boas leituras, incríveis leituras. Se tiver leitura ruim no meio do caminho, valeu como experiência e até a próxima.